Zelensky anunciou que vai encontrar-se com Trump no futuro próximo. Hoje já ficámos a saber esta manhã que, ao que tudo indica, vai ser no domingo. Acredita realmente que pode haver um acordo de paz até ao final deste ano? Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia também aos senhores telespectadores. Vamos perceber, entre o Natal cristão, que foi celebrado ontem, e o Natal ortodoxo, vai ser só a 7 de janeiro, provavelmente vamos ter notícias. E vamos ter notícias precisamente porquê? Porque tudo indica que, de um lado e do outro, e quando eu digo de um lado e do outro, é da Rússia e da Ucrânia, parece que estão reunidas as condições mínimas para se poder chegar a um acordo. Ainda que seja um acordo não definitivo, algo periclitante. Vamos tentar fazer a fita do tempo. Sim. Repare, as novidades neste momento envelhecem muito rapidamente, mas o que acontece é que há poucos dias foi divulgado os termos do novo acordo, os 20 pontos. Quem é que fez isso? Zelensky. E Zelensky, ao pronunciar-se sobre esses 20 pontos do acordo, a seguir faz a mensagem de Natal. E a mensagem de Natal é dupla e é dúbia. Porquê? Por um lado, ele diz que no íntimo cada ucraniano deseja a morte de Putin. E no Natal não se deseja a morte a ninguém, mesmo a um inimigo. No outro lado, por outro lado, diz que agora vamos virar os olhos para Deus. E ao virar os olhos para Deus pedimos o quê? Paz para a Ucrânia. A seguir, há uma conversa telefónica, porque o discurso podia descambar. E então há uma conversa telefónica. Entre quem? Entre, precisamente, Zelensky com os enviados norte-americanos, com Steve Witkoff e com Jared Kushner. Onde, aliás, foram discutidos vários detalhes substantivos, estando aqui naturalmente a citar. Portanto, o que é que realmente continua a faltar para se chegar a acordo? Um detalhe nunca é substantivo. Aquilo que é substantivo não é um pormenor, é um por maior. E o que acontece é que, verdadeiramente, Zelensky começou a ter uma interpretação um pouco diferente daquilo que está nos 20 planos, nos 20 pontos do plano. Começou a falar das cedências territoriais com uma linguagem diferente. E a partir daí a administração norte-americana sentiu necessidade de o voltar a pôr a carruagem nos eixos. E o que é que acontece? Diz-se que Zelensky vai aos Estados Unidos reunir-se com quem? Com quem tem o poder de decisão, que é Donald Trump. E repare, onde é que vai ser essa reunião? Vai ser naquilo que eu chamo o hub decisório dos conflitos, que é a Flórida e, no caso, Mar-a-Lago. Neste momento, a capital dos Estados Unidos parece que se deslocou para a Flórida e que a verdade é que a Casa Branca está em Mar-a-Lago. Mas repare, da última vez que Zelensky esteve lá, Rodrigo, não foi, lá nos Estados Unidos, não foi recebido na sala oval, foi recebido na sala da administração. Isto parece um downgrade. É o quê? É explicar que ele precisava de ser reabilitado e fazer pela sua reabilitação. E desta vez nem sequer vai ser na Casa Branca. A 17 de outubro, nesse último encontro, o tema central era o envio, a concessão de mísseis Tomahawk à Ucrânia. O que é que mudou realmente até agora ao longo destes meses? Significa que, de cedência em cedência, os Estados Unidos entenderam que chegavam ao momento de parar as cedências. E por isso mesmo ameaçam afastar-se da situação e entregá-la a quem eles consideram que verdadeiramente são os interessados, uma vez que, na perspectiva de Donald Trump, há outros pontos do mundo mais atrativos do que as terras raras da Ucrânia. Portanto, há aqui uma tentativa dos Estados Unidos de chamarem Zelensky pela última vez. E vão chamá-lo pela última vez para lhe dizer o quê? A proposta da Rússia pode não durar muito tempo. É tempo de aceitar. E como é tempo de aceitar, vão-lhe dizer que estes pormenores, mas substantivos, estes por maiores, têm de ser... Começa a questão da cedência de territórios, que é provavelmente a questão mais sensível no meio disto. A cedência de territórios é a central nuclear de Zaporizhia e é verdadeiramente a diferença entre o facto e o direito. Como é que vamos criar este facto e este direito? Pois há outro elemento, quem é que vai fazer a vigilância? Vai ser feita com drones, vai ser feita sem pessoas, vai ser feita com uma força internacional no terreno? Aliás, o terceiro ponto deste acordo é a Ucrânia receberá fortes garantias de segurança. Que garantias são estas? As garantias vão ser dadas, primeiro que tudo, por Donald Trump e pelos aliados europeus. Em segundo momento, apenas por Donald Trump
e pela administração norte-americana toda, incluindo também o Senado. E porque o Senado, portanto a Casa dos Representantes e o Senado, se preferirmos pelo Capitólio. E porquê é que vai ser assim? Para passarmos de um Executive Agreement que apenas responsabilizaria Trump para um tratado. E um tratado que responsabiliza toda a nação, todo o país, os Estados Unidos como um todo. Depois há o outro elemento, que é um acordo, que é um acordo económico, outra vez a dois. Entre quem? Entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Para quê? Para a recuperação económica da Ucrânia no pós-guerra, mas simultaneamente para os negócios entre os dois, por exemplo, no que diz respeito às terras raras e a outros recursos. Depois, fica por esclarecer aquela zona desmilitarizada, verdadeiramente qual é a extensão dela e o que é que se pode fazer nessa zona desmilitarizada. Quem é que lá pode estar? Tropas não podem. E são pontos que agora é preciso afinar, nomeadamente com a Rússia. Nós chamamos afinar quando já são só pormenores. É preciso cavar mais profundo. É preciso cavar mais profundo porquê? Porque há aqui muita substância que é fundamental para este acordo. E aí percebemos porque é que, do outro lado, Putin durante muito tempo não falou. Como é que explica este silêncio de Putin? Nós ouvimos Peskov a falar ontem, mostra um certo fincapé, mas não, Putin falou ontem, mas não falou diretamente sobre a questão ucraniana. Que análise é que faz? Fez um recado a dizer que a economia russa está pronta para continuar a aguentar o esforço de guerra, que os indicadores macroeconómicos estão estáveis, que a inflação está controlada e que significa que se estão à espera de a Rússia implodir devido aos gastos militares, esperem sentados. Portanto, Putin não mostra qualquer abertura, aparentemente, para chegar a um acordo de cessar-fogo. Ele mostra a abertura, mas nos seus termos. Claro. A resposta é aquilo que eu chamo um NIM. E já disse isso aqui há dias. Porquê um NIM? Verdadeiramente, Putin também quer a paz, ainda que nos seus termos. E repare, ele mandou falar a sua porta-voz. A porta-voz disse, há progressos lentos, mas consolidados. E consolidados significa, ela utilizou a palavra constantes. Significa o quê? Que o caminho está a ser feito e que verdadeiramente é importante que não apareçam aqui elementos estranhos a desencaminhar este acordo. E quem é que são os elementos estranhos para a Rússia, para Putin? Somos nós. Somos os ocidentais, é a União Europeia, é a Europa. Que na perspectiva de Putin é quem, com estes 90 mil milhões, está a financiar o esforço de guerra ucraniano e a dificultar o caminho para a paz. Eu penso que é uma leitura algo abusiva. Não é isso que se pretende. O que a União Europeia, os aliados europeus pretendem é dotar a Ucrânia, não é da continuação de meios para continuar a guerra, é de meios para poder sentar-se com dignidade à mesa das negociações. Como não tem acontecido. Como não tem acontecido. Sempre posta à margem, como nos encontros de Miami do fim de semana passado. E vamos perceber claramente que o Donald Trump, ao chamar Zelensky, vai ser como que um ultimato, mas um ultimato adocicado. E porquê suave, adocicado? No sentido de há aqui uma janela de oportunidade e as coisas não têm de ficar resolvidas definitivamente. Vamos pensar o que é o direito e o que é o facto. De facto, você está a perder. Em termos de direito, tem de salvar a face. Então vamos lhe oferecer uma saída airosa, que é aceitar o acordo, aceitar algumas das decisões que Putin vai impor. A questão da NATO, que a peça anterior voltou a falar, está posta perfeitamente de lado. A adesão da Ucrânia à NATO. Ao contrário do que acontece com a adesão da Ucrânia à União Europeia. Evidente. Está prevista neste acordo dos 20. Mais do que isso, vai ser antecipada. Vai ser um mal. Mas acha que pode acontecer num futuro relativamente próximo a adesão da Ucrânia? Aponta-se em 2027, eu apontaria para 2030. Ou uma data entre 2027 e 2030. Há muitos dossiês por concluir. Verdadeiramente ainda não estão cumpridos a grande maioria dos critérios, mas a Comissão Europeia e o Conselho Europeu estão a ser muito benevolentes com a Ucrânia por causa da situação que está a viver e vão facilitar esta adesão. Portanto, antes de 2030, por volta de 2030, é possível que tenhamos. Se for em 2027, Rodrigo, é mau caminho. Sim, porque é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. A adesão demora em média 14 anos. Temos de perceber que Portugal começou a tratar do processo muito cedo, logo a seguir ao 25 de Abril praticamente, e nós entramos
apenas em 1986. O que significou o quê? Que precisámos de muito tempo para preparar o país para a nova realidade, que é o que a Ucrânia vai encontrar, em que vai precisar de controlar os níveis elevados de corrupção, em que vai precisar de criar condições para uma economia verdadeiramente de mercado, em que haja transparência e em que o Estado diminua o seu peso. E de facto, um ano parece ser muito pouco, ainda por cima, num país em guerra. Em guerra, exatamente. E em que, primeiro que tudo, temos de perceber quando é que vai haver as eleições e que também não se prepara em menos de meio ano. Evidente, e que o resultado sai dessas eleições. Exatamente. Portanto, não sai um governo pró-russo? Não sai, mas o problema que está é que não temos a certeza de Zelensky vir a ser o futuro presidente. Sim. Pode ser ou não ser. E o que é que acontece? Neste momento na Ucrânia aposta-se muito em Zaluzny também. E porquê é que se aposta também muito em Zaluzny? Por causa do sucesso no campo militar. O que quer dizer que a Ucrânia está disposta para a paz, mas percebe que a ameaça da guerra continua a ser uma constante. E por isso mesmo temos de perceber que este encontro agora em Mar-a-Lago vai ser muito importante. Para quê? Para percebermos também qual é que é aquilo que se chama a capacidade de acomodação de Zelensky àquilo que serão as exigências de Donald Trump. Professor, deixe-me aqui também puxar um outro tema, uma outra frente de batalhas, assim posso dizer, até porque Trump ordenou o bombardeamento esta noite de vários alvos na Nigéria, nomeadamente o Estado Islâmico, sob o mote de destruir o Estado Islâmico. Após vários ataques a cristãos, têm sido de facto constantes, podemos estar a assistir aqui ao início de um novo conflito em África? Esse conflito nunca parou, mas eu vou-lhe oferecer o livro do terrorismo religioso, a realidade no feminino, que mostra o quê? Quem é o ISIS, ou se preferirmos, quem é que é o Estado Islâmico, ou quem é que é o Daesh. Atenção, porque o Estado Islâmico detesta a palavra Daesh. Porque sim, Daesh significa confusão. Aqui há uma entrevista a um membro do Daesh e alguém de uma brigada feminina e que só se ofendeu uma vez durante toda a entrevista e não se mostrou minimamente piedosa. Agora, obrigado pela oferta, mas deixe-me mostrar lá para casa este livro. Que está esgotado, portanto não é publicidade, porque está esgotado. E já vai na terceira edição. Portanto, o que é que acontece? Essa terrorista não mostra mínimo arrependimento por nenhum dos atos que fez. Então, qual é a única situação em que ela, durante a entrevista, se mostra zangada? É quando chama ao Estado Islâmico Daesh. Ofendeu-se, diz, isso é confusão. Nós não somos o Daesh, nós somos o Estado Islâmico. Ora, o que é que acontece? A Nigéria é um país... Já agora, mais uma vez, deixe-me agradecer esta oferta e estou a ver que tem aqui uma dedicatória para mim. Muito obrigado. E que é sentida e que tenho a certeza que será para si um sinal do reconhecimento que eu tenho pelo seu trabalho. Muito obrigado. Não tenho de agradecer. Os méritos devem ser sempre louvados. Muito obrigado. Em termos reais, voltando à nossa questão, a Nigéria é um país muito complicado. Porquê? Primeiro que tudo, é um país em que a maioria é muçulmana, mas é uma maioria muito relativa. Porquê? A maioria muçulmana é de 50% a 56%. Mas é o país da África em que 43% a 48% da população é cristã. Quer dizer que no norte da Nigéria predomina o Islão. A sul da Nigéria predomina a religião cristã. Depois há um outro elemento muito importante. O grupo mais terrorista que está mais ativo na Nigéria é o Boko Haram. Boko Haram, traduzido à letra, quer dizer a educação ocidental é um pecado. Significa ter rapazes e raparigas na mesma escola, a ensinar-lhe coisas que pouco têm a ver com a religião, é um pecado. E por isso mesmo eles passam o tempo a atacar escolas. E a atacar escolas para quê? Para raptar, por exemplo, crianças. Para quê? Uns para os obrigar a aderir ao grupo. Outras, no caso das raparigas, para as colocar em redes de prostituição. O Boko Haram tem feito muito mal na Nigéria. E o que é que acontece? O Boko Haram, em 2013, jurou a obediência e pediu fidelidade ao Estado Islâmico. E o que é que acontece? Em 14 de abril, isso foi em 14 de abril de 2013. Em 2015, o Estado Islâmico disse-lhe que sim. Portanto, era um ramo do Estado Islâmico.